a mais o Pod das Mames. E hoje, em especial, a gente está gravando aqui o Dia das Mães, né, Mar? Muito especial. Com quem? Com a Luciene Caetano, que é mãe de 3 príncipes. E um tá aqui hoje, né? Especial. Fazendo parte da nossa conversa. Fofo. Que é o Theo e o Davi, e eu tive o privilégio de fazer a maternidade desse príncipe Zion, né, Lu? É isso aí, já tá completando 6 meses, por sinal. Hoje ele faz 6 meses, gente. Isso. Mas passa rápido, hein? Passa voando, né? Meu Parece que foi Deus. ontem. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Lu. Obrigada, eu que agradeço demais estar aqui com vocês hoje, ainda mais que é especial Dia das Mães. Nossa, obrigada mesmo. Não, obrigada a você. Vai começar a atrapalhar aqui, hein? Ele quer participar, acho que ele tem algo pra falar. O que você quer falar, Zion? Não, Ou já puxou a mãe, né? Na profissão, Você tá né? puxando o microfone aqui. É a cara do pai, mas Ai, é a meu Deus. vai ter a profissão da mãe, né, Olha lá, Lu? já tá puxando o microfone, já quer participar. Fala, Zion. Fala, Zion, o Fala. que você tem pra falar pra gente aqui? Diga você. É isso mesmo. Que bonitinho. É que hoje eu faço 6 meses, gente. Tá contando. Ô, Lu, então vamos lá. Você se apresenta um pouquinho. Sim. Fala se é jornalista. Isso, eu sou jornalista, sou apresentadora de TV, já trabalho com televisão há um pouquinho mais de 20 anos. Eu falo que depois de 10 anos, 20 anos, a gente Para não de pode ficar contar, falando muito, exato. senão não tem idade, né? De Goiânia, Sou né, de Lu? Goiânia, fui morar no Rio de Janeiro, fiquei lá 4 anos no Esporte Interativo e na Veja Rio. Depois vim para São Paulo, aqui passei pela Rede TV, Band Esportes, Band News, Rádio Bandeirantes. Estão fazendo todo um trabalho aí como jornalista. Geralmente, a maioria dos trabalhos foram na área esportiva. Que legal. E foi né? assim que você conheceu seu marido? E foi assim que eu conheci o Felipe, por sinal atleta. Paguei língua, né? Porque eu falei, nunca vou me envolver com atleta. Lá se vão 10 E anos. É isso 10 anos e 3 filhos. 10 anos e 3 filhos. Como foi? Você tem 3 filhos. Qual a idade deles? O Theo tem 6 anos, o Davi tem 3 anos e o Zion completando 6 6 meses meses. agora. De São 3 3 em 3, meninos. hein, De 3 em gente? 3 anos tem notícia lá em casa. E aí, para por aí? Não, a gente tem vontade de ter mais filhos. Os nossos planos é de ter mais. Não sei quantos, né? As pessoas sempre perguntam, mas quantos vocês querem? Não sei, a gente tá Entrega. bem aberto à vida. Eu acho que a gente tá vivendo um de cada vez pra gente Curtindo, curtir né? exatamente Mas a você quer uma maternidade, a menininha paternidade. ou o que vier? Já quis tem- muito, Já fiquei, inclusive quando eu fiquei grávida do Zion, eu falei, nossa, eu tenho certeza que agora é uma menina, porque eu tive enjoo nas outras gravidezes, eu não tinha tido enjoo. Então, como eu tive, eu falei, opa, é um sinal diferente, então é uma menina. E eu lembro que quando eu peguei o resultado, que eu vi menina, eu dei uma respirada assim, porque eu tava tão jurando que era uma menina, eu assustei. A reação foi de susto. Aí eu respirei fundo, e eu sou muito católica, eu acredito muito em Deus. Eu falei, não, Deus tem um propósito pra isso. Agora, e o nome? Porque de menina a gente já tinha definido. Vocês de já menino. tinham definido assim? Aí agora o nome de menino qual vai ser? E ficamos naquele dilema. Eu digo que eu ouvi uma voz de Deus e veio Zion. Eu queria um nome curto, porque Theo, Theo Davi. e Davi todos. Então eu quero um nome curto e veio Zion. Fui pesquisar a origem. O que significa esse nome? Por que esse nome veio na minha cabeça? Aham. Aí eu vi o significado, que eu achei muito bonito, que E é Terra significa? Prometida. Ai, Que legal. lindo. Monte Sião, Terra Prometida, eu achei muito bonito. E aí pesquisei, achei música com o nome dele. E aí ficou Zion. Mas assim, a vontade é de ter mais filhos. E a decisão de quantos, eu acho que é um de cada vez. A gente vai entendendo aí a dinâmica da família. Não temos um objetivo. Curtindo fase por fase. Exatamente. Me conta uma coisa, vocês decidiram ter o primeiro? É Theo o primeiro? Não, o Theo, na verdade, assim, quando a gente começou a namorar, a gente falava que teríamos muitos filhos. Sim. Tanto eu quanto o Felipe, a gente queria muitos filhos. Então, vamos ter muitos filhos? Vamos. Quantos? Não sei. Brincava, vamos ter 6, vamos ter 10, vamos ter 8. Já era um sonho dos Já dois era- terem Olha. bastante. De ter uma família grande. Tá, E eu tomava pílula anticoncepcional. tá. Né? E um belo dia eu esqueci de tomar. Falei, esqueci, amanhã eu compro, passo na farmácia. Quando eu percebi, já tinha uma semana que eu tava sem tomar. E aí já tava próxima a data de menstruar. Não, vou deixar pra tomar quando tiver. Quando né? aham. Exato, até porque já toma muitos anos. Só que aí eu fiquei grávida. E aí não veio, eu falei, opa, aconteceu alguma coisa. E aí quando eu fiz o teste, tava grávida. Então, assim, não tinha feito exatamente um planejamento para que isso acontecesse naquele período. Sim. Era plano ter filhos, mas não exato naquele E período. você tomou um susto? Tomei, mas eu digo que foi o melhor susto da minha vida. Tanto minha quanto do Felipe, ele também fala, ele fica super emocionado de falar, porque como era um sonho nosso, veio no momento certo.
É o que a Ai, gente que sente, é lindo. isso, veio no momento certo. Já o Davi, o segundo, a gente já tava naquela assim, poxa, o Theo precisa de um irmão. Aí a gente já começou nessa, precisa de um irmão, precisa de um Aham. irmão. Estava tomando pílula, e aí eu parei e falei, vamos esperar. Mas nesse esperar, no mês seguinte eu já fiquei grávida. Nossa, foi rapidinho, Jura? hein, Foi Lu? rápido, é. Você teve facilidade, Foi assim. super rápido. Então eu já fiquei grávida logo. E o Zion veio quando eu decidi ter, porque eu não tava tomando remédio nem nada, mas tava meio que controlando o período fértil. Sim, Por conta sim. da pandemia, a gente tava com certo Sim. medo. E aí, quando eu tomei a segunda dose da Covid, eu falei, vamos deixar acontecer, vai. Mas não tava tomando nada, e aí ele veio. Também veio na super sequência, rápido. Super rápido também. Nossa, você teve É uma isso, facilidade. cara. E... Bastante. Ai, que bom. E o que eu ia falar? E como foram as 3 gravidezes? Muito tranquila. Deixa eu As- dar peito pra ele, que faz parte. Ele tá em amamentação Fique exclusiva. à vontade. Lógico. Aqui também vamos perguntar isso. Então, É livre demanda, Lu? Livre demanda total, exclusivo. Os 3 eu fiz assim, 6 meses exclusivo. Hoje ele vai começar a experimentar uma frutinha. Há 6 meses completando Já vai vai. começar. Mas foram gestações muito tranquilas. Sempre pratiquei atividade física, sempre fiz muito esporte. Eu vi que você sempre Sim, fez, né? muito. Musculação, ginástica. Acro-yoga, yoga, pilates, tudo. Tanto antes quanto durante as Quanto 3. Durante as 3. Assim, o que eu abri mão e que eu não consegui voltar mais foi pro Muay Thai, que eu gostava de praticar, eu não consegui. E por ter soco, essas coisas, eu acabei não fazendo. Porém, eu fazia acro-yoga, que são algumas Sim. acrobacias. Sim. Que as pessoas falam, nossa, que maluca com esse barrigão fazendo. Mas eu já tinha uma certa prática, então Sim. foi tranquilo. E na gestação dele, inclusive, eu participei de uma competição de hipismo, que era um esporte que eu Gente, Tá também praticava. brincando. Mentira. E tava grávida de 5 meses e ganhei o primeiro lugar. Fiquei super Que orgulhosa. legal. Falei, nossa, grávida de 5 meses, competindo e ganhei o primeiro lugar. Foi muito legal. Praticava tudo, tiro esportivo, hipismo, acro-yoga, pilates, musculação, natação, hidroginástica. Aprendi a nadar na gestação dele, porque eu não sabia nadar. Aí falei, vou aprender. Tô grávida, mas vou aprender. E foi ótimo, porque realmente consegui aprender. E dizem que com a barriga dá uma flutuação melhor. Foi super tranquilo. Ai, super que aprendi. legal. Então, assim, foram super tranquilas. Você sentiu diferenças de uma para outra? Olha, nessa terceira gestação eu senti mais cansaço. Normal. Mas também E é eu normal, acho que que você tem já a tem ver. 2 também pra dar... 2 pequenininhos pra dar atenção. É. Eu acho que assim, né? A minha primeira gestação eu tava com 33, nessa Eu segunda ia eu já falar tava com também, 37. não que você... A idade muda. idade É. muda. Então, assim, a gente fica mais cansada. A reta final da gestação dele, nossa, eu já tava quase que assim, chama um guincho, porque eu tô mega cansada. Não, porque tem Né, 2 pra cuidar, né? Pra correr atrás, Exato. literalmente, né? Leva na escola e busca, leva pra natação, tem tanta Toda a coisa. rotina, né, deles, né? Então é cansativo, de fato. Mas, ainda assim, não cogito encerrar. Né? Porque eu vejo que tem muita gente que fala, ai, chega, pelo amor de Deus, eu tenho um, tô muito cansada. Eu falo, o erro tá nesse, é ter um só. Um demanda muito da gente. É. Muito, é Mas eu impressionante. também acho, eu sou a favor de vários. Não, um demanda demais, assim, porque você foca em um só. É. Quando você tem Sufoca 2, um você pouco. começa a aprender a dividir. É. Quando é 3, eu falo, gente, é perfeito, a dinâmica vem naturalmente. Amor de mãe de... Naturalmente. multiplica, né? Multiplica, gente. É eu com 9 impressionante. dias, eu tava com os 3 no banheiro da natação, dando banho nos mais velhos e esse aqui na cadeirinha. Imagina. E as mães assim, meu Deus, tem menos de 10 dias que você teve neném, como é que você tá aqui com os 3? Gente, tem que estar. É claro que assim, eu tive Lu, um me parto conte, maravilhoso. isso quer dizer, É. você teve normal? Ele foi normal, sem anestesia, naturalzão, É nasceu isso na mesmo. água, O foi terceiro incrível, foi foi... incrível. E os outros 2? O primeiro foi uma cesárea, Tá. que hoje eu tenho consciência que foi uma desnecessária. Porque, infelizmente, a profissional é uma profissional que faz muita cesárea. E hoje eu vejo que todo o protocolo que ela seguiu levaria a uma cesárea, de fato. Entendi. E foi o que aconteceu. E já o segundo veio de parto normal e Aham. ele veio num normalzão, sem anestesia, nasceu Gente, rapidamente. ela foi comentada na maternidade inteira, porque eu Foi fiz a maravilhoso. maternidade. A Ingrid decorou a maternidade, ficou lindo, Foi lindo, lindo, muito lindo. corajosa, ela não tomou anestesia nenhum. Veio na água, não foi, Lu? Eu botei na minha Jura? cabeça. Eu falei, eu Foi? vou conseguir um parto natural. E aí eu lembro que assim, eu fiz fisioterapia pélvica, eu Sim. super me preparei. Aliás, fiz nas 3 gestações e acho que é super recomendável. Acho que toda mulher tem que fazer, independente de via de parto. Sim, sim. E eu lembro que eu me concentrei na respiração de alívio. E fiquei na respiração de alívio O ali que e seria tal. a respiração de alívio? Uma Porque eu não respiração sabia. quase que a gente fica fazendo um tss, respira e faz. E por incrível que pareça, isso relaxa. E fiquei ali concentrada. E eu lembro que o meu médico falou: Lu, quando você quiser fazer uma força, pode fazer, tá?
E eu tinha esquecido da força. Eu falei, nossa, é mesmo, né? A neném tem que sair. Eu acabei de Até falar. então tava só me aliviando, né? Sim. E aí eu falei assim, eu acho que eu não aguento mais. Eu acho que eu vou querer anestesia. E aí eu lembro que meu marido falou assim, amor, você consegue mais uma contração. Se você... Não, ele falou 10 contrações. Se você não conseguir, a gente parte pra anestesia. E ele ali na banheira comigo. Eu lembro que eu ainda fiz assim com o mindinho. Que tava começando essa contração. E fiz a força. Quando eu fiz a força, ele veio. Na primeira? Na primeira. Só que isso tudo foi trabalhado com a fisioterapia pélvica. Então, a gente faz alguns exercícios de rotina, pra gente saber como a gente vai fazer ali no momento. Tanto pra aliviar a dor, quanto Esses pra exercícios expulsão você do bebê. fazia todo dia ou semanalmente? Todos os Como dias. é? Todos os Todos dias? os dias em casa e uma vez por semana eu vou na fisioterapia pra ela me ajudar, pra ela me acompanhar. E me passar novos exercícios a cada fase da gestação, enfim. E funcionou demais. Não tive laceração, não precisei de ponto. Foi tudo incrível, incrível. Eu lembro que meu médico examinou e eu falei, e aí, como é que tá? Né? A gente fica preocupada, né? Como é que tá lá embaixo, tudo? Você teve 3 certo. partos completamente diferentes. Completamente diferentes. Ô, Porque Lu, o na hora segundo que ele foi posição nasceu, o Felipe ginecológica. tirou? Ele Tirou, entrou na sim, banheira com você, entrou não foi? comigo, tirou ele. Foi aquele parto, assim, que você vê na internet, né? Eu lembro que eu olhava no YouTube. É o parto perfeito, Você né? fala, que é lindo, difícil. quero viver isso. E deu certo. Mas e é eu vivi. difícil acontecer, né? Principalmente, Sim. foi o terceiro sonho realizado, Exatamente, né? Realizado. E- Cada um foi de uma forma. E a eu recuperação é digo. muito mais rápida, Fantástica. Eu saí tomando banho. Eu sabe? lembro. Incrível. né? Ela estava andando assim, barriga como nada murcha, tivesse seca na acontecido. hora, Eu falei, sabe? meu Deus. Totalmente diferente, porque uma cesárea, geralmente, você fica... Eu fiquei com muito medo do meu pós-cesárea. Eu Nossa. achava que a minha barriga ia abrir. Não, a minha praticamente... Eu não dava tive- banho, meu marido que dava banho, tudo. Eu ficava morrendo de medo, até completar os 40 dias pra eu ter uma segurança. Eu que tive não tinha. problema, todos os pontos estouraram internamente. Então, Todos. Eu não tive, assim, eu não posso reclamar que eu não tive nada ruim pós-parto, mas eu tive insegurança, eu fiquei muito insegura. Então, primeiro eu tive uma cesárea, mesmo passando por todo o processo de dor, de tudo, de contração. O segundo veio num parto normal, mas eu pedi anestesia, quando chegou em 8 centímetros, eu falei, não aguento mais, pelo amor de Deus. Mas você teve na banheira, não, né? Não, foi em posição ginecológica Tá. mesmo, com toda a equipe ali, que foi maravilhosa a equipe, mas foi numa posição mais tradicional, digamos assim, né? Pedi o vácuo, porque ele tava ali pra sair, a cabecinha já tava um pouco saindo, mas não saía na força, então ele usou o vácuo. Que eu nem sabia o que era. Eu É isso soube que eu na falo, hora. o que é o vácuo? Nunca ouvi Uma falar tampinha, vácuo. coloca uma tampinha na cabecinha do... Tipo uma Ah, tampinha pra mesmo. puxar? E aí, quando a gente faz a força, dá um vácuozinho e puxa o bebê. Ah, Porque a minha lombar é muito curvada, então tá. ele não passava. E aí, quando eu fiz a força e ele tava com esse vácuo, ele sai naturalmente. Ah. Então é bem tranquilo, né? Em último caso, usaria um fórceps, O fora, né? tá. Mas não chegou a precisar. E o efeito da anestesia, ela passa, né? A gente fala, usei anestesia, mas a hora que ela passa, a contração vem tudo de novo. E aí é quando o bebê pede pra nascer mesmo. E o terceiro já foi naturalzão na água. Eu falei, eu fiquei tipo aquelas índias da novela, sabe? Que, nasceu, maravilhoso, tudo tranquilo. E assim, não posso reclamar, não tive laceração, nunca precisei de ponto. E isso eu acho que tem muito a ver com a fisioterapia pélvica, que realmente prepara mesmo. Você fez nas 3? Nas 3. E eu super defendo, assim, porque tem gente que fala assim, mas eu não quero parto normal, então eu não preciso fazer fisioterapia pélvica. Precisa, porque é um peso. Esse bebê, ele pesa, enquanto ele cresce, ele até os 9 meses. E esse peso, futuramente, pode trazer uma incontinência urinária, A gente uma falou... incontinência fecal, pode trazer vários Diástase. problemas pra mulher, uma Diástase. diástase. Então, assim, não é porque você quer ter um parto normal que você vai fazer uma fisioterapia pélvica. É pra saúde da mulher. É a Sim. nossa saúde. É muito importante isso. Então, eu super recomendo e eu acho que, assim, todos os meus partos foram maravilhosos, tranquilos. Não tive diástase, não tenho, com 3 filhos. Com certeza foram os exercícios que fizeram a diferença. Com não certeza. tenho E dúvida. da onde você escutou sobre a fisioterapia pélvica? Eu comecei a pesquisar, eu sou muito curiosa, né? Tá. Jornalista, então a gente fica fuçando Sim. tudo, pesquisando tudo. E eu falei, gente, deixa eu ver como funciona isso. E aí, vendo as explicações, eu comecei a pesquisar, encontrei uma equipe muito boa. E E muita você faz gratidão desde por o elas. início, assim que sabe que você tá 14 grávida? semanas de gestação Já já pode? tá liberado, já começa a fazer. São exercícios respiratórios, são exercícios com bola, dá pra fazer tudo em casa. E uma vez por semana a gente vai lá pra ter uma monitoria delas, né? Eu acho que é essencial. Eu descubro uma grávida, eu já falo.
E algumas legal. dizem, né? Ai, mas é caro. O plano de saúde está reembolsando hoje em dia os exercícios, as consultas. Ah, é? Ah, que bom. Super Bom legal. saber, Legal gente, saber, aí, ó. é. Então eu acho que vale a pena fazer sim, porque é para nossa saúde, né? Os É filhos investimento crescem, pra você é um mesmo, investimento né? pra gente, pra nossa vida, sabe? A vida sexual da mulher. Eu acho que isso tudo é muito importante a gente cuidar. Não dá pra deixar pra lá e falar. São coisas que a gente trouxe uma especialista em diástase também, em Sim. fisioterapia pélvica, a Gisele, e, ela deu aula, assim, coisas que a gente Foi. nem imaginava. Sim. E exatamente, ainda não tem essas informações, Não por tem. isso que é muito legal você trazer Sim. e a gente falar bastante aqui. Não, muita gente, né? Eu vou comentar assim, fica assim, tipo, Que é isso? Pra que isso, afinal de contas? E automaticamente a resposta sempre vem assim: não, mas eu não quero um parto normal. Eu falo, mas não é só pelo Só parto é. normal. Né? Muita mulher tem só cesárea, tem 3, Não. 4, 5 filhos cesárea, mas aí lá na frente Você falou começa a ter tudo. vários problemas. Ai, poxa, eu tô tendo uma incontinência urinária, minha barriga ficou mole e não voltou, porque a diástase tá aberta. Sim, Às vezes a pessoa nem sabe o que é uma diástase. Não, exato. né? exatamente. Aí eu faço um monte de abdominal, minha barriga não volta. Às vezes é isso, a abdominal tá piorando a diástase. Exato, Né? exato. Então, assim, a gente tem que falar dessas informações. Eu tento passar no meu Instagram o máximo possível. E eu viro meio xiita, assim, quando eu tô grávida, sabe? Depois eu volto pro mundo real, digamos. Mas quando eu tô grávida, eu fico postando, eu fico falando do assunto. Porque tem A que levar troca essas de experiência, informações. isso mesmo. Acho que é importante, sabe? A gente vive num meio que eu falo assim que as pessoas preferem criticar muito. Sim. Geralmente entram para escrever um comentário negativo do que para buscar informação, para elogiar, para entender. E quando você se coloca no lugar do outro, da outra, no caso da nós mães, é muito importante pra gente entender, né? Então essa troca é muito importante. Eu acho que a gente tem que usar a internet para isso, para essa troca de experiências, de informações, que uma vai ajudando a outra. né? Exato, e trocar, não falar que isso é melhor, pior, Não. porque tem também isso, né? As Parece que tem uma certa mães. competição, Exato, às as vezes, não mães. parece? Eu postei outro dia um comercial muito bom. As mães que amamentaram, as mães que não conseguiram, as mães que deram o trabalho de parto assim, tá? Sim. Então, assim, eu acho que não tem que ter isso. Não Todo tem. mundo é mãe e todo mundo tá fazendo e dando o Sim. seu melhor. E eu acho que Exato. tem que ter muito esse acolhimento. É. Porque é o que você falou, por mais que você vire xiita, assim, eu acho que a gente tem que acolher. Porque eu brinco, como a gente falou um pouquinho antes, a criança sempre vai estar bem cuidada. Seja pela a mãe que tá virando, ou pelos avós, ou quem tá acompanhando. Sim. Mas a mãe é deixada de lado, A né? mãe é esquecida. A mãe muitas vezes. muitas vezes é esquecida. O pai às vezes tá dando mais atenção pra criança ou tá Sim. tipo cuidando das outras coisas, tem os irmãos, tem tudo. E a mãe também acaba se esquecendo, né? Muito. Muito. Sempre ela é por último, né? Geralmente é por último. Lá em casa, a última pessoa a tomar banho sou eu. Normal. Os três tomam banho, o pai toma banho, eu sou a última. Eu falo, não, deixa eu tomar banho na hora de dormir. Aí na hora de dormir, aí eu vou pro chuveiro, tá todo mundo dormindo, aí eu falo, agora eu vou tomar meu banho. E geralmente é assim, né? Mas eu acho que é uma entrega muito importante que a gente trabalhe uma coisa chamada ego. O nosso egoísmo, a maternidade, ela é uma entrega que a gente... É difícil ser uma pessoa egoísta quando você se entrega à maternidade. Verdade. É difícil, porque você se entrega completamente por outra pessoa, por Sim. outro ser humano. Então, assim, às vezes, antes de ser mãe, a gente tinha um tempo pra fazer uma maquiagem pra sair. Hoje você passa um pauzinho no rosto, um batom no rimo e sai correndo. Isso não dá tempo. Você passa a fazer a vontade do outro, né? A partir do E momento você que quer você ver o outro decide. bem, É. né? Então é o filho, é o marido, né? Você vai receber visita em casa, você quer deixar sua casa bacana pra receber visita, né? Então a gente acaba deixando o ego muito de lado. Eu acho que a maternidade é uma entrega tão grande que a gente acaba deixando a gente mesmo. Sim. E isso também não é de todo ruim, sabe? Eu vejo muitas mulheres na internet muito se lamentando. Meu Deus, eu falo que é a tal da hashtag maternidade real, que eu particularmente não gosto. Tá. Sabe? Eu acho que a maternidade real é aquela dona de casa que deixa de cuidar dos próprios filhos pra ser faxineira na casa da outra, pra cuidar do filho da outra e pega um ônibus lotado. Que é a maioria. Eu vejo muita É a gente maioria. no pedestal de assim... Hoje eu falo, graças a Deus, eu tenho uma funcionária, eu tenho meu carro próprio, eu tenho uma casa, tenho uma condição boa de vida. Eu não Sim. posso reclamar da minha vida.
Aí, de repente, eu entro na internet e falo, ai, gente, olha que difícil, não dormi essa noite. Gente, Faz parte, né? faz parte. Isso é o É o básico. motivo, é o básico. Né? Pois é. Não tô falando que é fácil ficar sem dormir, não é fácil ficar Não. sem dormir. Lógico que não é, mas é algo que faz parte da maternidade. E aquela outra mãe que não sabe como comprar o leite pro filho, a fralda pro filho. Então eu sempre me coloco na situação de outras pessoas. É. E aí antes de postar alguma coisa e ficar de ai, hashtag maternidade real, porque eu não dormi, porque eu tô com olheira, eu falo, tem alguém que tá numa situação mais difícil que eu. É isso Então eu vou mesmo. procurar ser grata a essa situação que eu tô, porque eu vou aprender algo dessa situação. Vou tentar aprender o máximo possível e não dramatizar em cima dessa situação, entendeu? Eu sou aquela pessoa, você falou uma coisa muito que bate muito no meu. Eu tento sempre aparecer o que eu sou, não batendo na maternidade real. Eu sou o que eu sou. Sim. Ponto. E não fico, né, tipo, a Gui sabe? Gente, aconteceu isso, e tá tudo bem. Não vou fazer só mais ou menos. Mas também tem o outro lado que a internet também tá julgando por qualquer coisa. E assim, o que eu passei recentemente são mulheres julgando mulheres. Que é o mais comum. Que é o mais Infelizmente. chocante. Eu tô falando, meu filho tava na UTI, mal sabia, aliás, a pessoa sabia que tava na UTI, não sei como, porque eu não tinha falado, e tava simplesmente na UTI e eu estava viajando. Nossa. Foi. E ela não E sabia. eu não sabia, entendeu? Deus. Que ele estava na UTI. E a pessoa, como você está aí viajando e seu filho na UTI aproveitando? E mesmo se eu soubesse o que estava acontecendo, Sim. não cabe a pessoa julgar. Não. Porque assim, a criança estava com o pai. A criança tem pai. Isso que me deixa, tipo, muito indignada. Que Parece a mãe. que é só a mãe. É. Eu Se passei por se isso o pai agora. estivesse viajando, Ninguém eu ia falar. duvido que A maioria iriam não fala falar. nada. Porque assim, já foi o caso e tá tudo bem. E queira ou não queira, machuca, né? Não, eu passei por Não isso sei, agora machuca. há um mês atrás. Eu tinha um evento para apresentar como mestre de cerimônia e tava marcado já um mês antes, já tinha fechado tudo. Ó, você vai apresentar esse evento, tudo. Ele internou na UTI com bronquiolite no dia meu Deus. do evento. No dia do evento. Então, assim, ele tava com 4 meses. E aí ele amanheceu respirando mal. Eu percebi que aqui tava afundando muito. Eu falei, isso não tá normal, vamos pro pronto-socorro. Chegamos no pronto-socorro. Não, tem que internar. Vai pra UTI. Olha o susto. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Só que o pai tava ali o tempo todo. Aí eu olhei pra ele e falei, é o seguinte, você vai ficar e eu vou apresentar o evento. Ao mesmo tempo, bateu uma baita culpa de assim, meu Deus, eu tô deixando Tô deixando. meu filho. Mas Mas, por outro lado, eu pensei, não, eu preciso ser racional. Eu tô indo trabalhar. É um trabalho, eu preciso... Esse trabalho já tá combinado, enfim. E o meu marido é o pai, ele tá aqui com a criança. Por que vai ficar... Se eu ficar eu e ele aqui na UTI, não vai adiantar nada. Nem eu, nem ele somos médicos. É. não tem o que Não fazer. tem o que fazer. O caso do meu filho era exatamente, estava suspeita de meningite bacteriana, já estava com o pai. Eu não ia poder chegar, O que você ia entendeu? fazer? O que você ia alterar? É. Né? E outra, eles nem deixam ficar pai Não e mãe. Não pode, ia é poder. um ou Na outro. UTI não pode. dois não ficam. E eu nem ia poder ver ele por ser E bacteriano. aí eu falei, gente, o que eu vou fazer, né? Vou lá, vou apresentar o evento. Então eu fiquei até 3 da tarde no hospital, a gente tinha ido de manhãzinha. Tinha que estar no evento mais cedo pra maquiar, produzir, ensaiar, enfim. Terminei o evento 9h40. 10 da noite eu estava no hospital. hospital de E falei, volta. agora vai pra casa ficar com os outros 2. E aí ele foi pra casa, ficou com os outros 2 e... Enfim. Então, assim, eu acho que faz parte. E eu fiquei numa dúvida de postar. Eu falei, a internet tá tão cruel. Posto, não posto? Falo sobre essa situação, não falo? E eu já tinha passado por outras situações na vida que eu não quis postar Eu também. pelo julgamento. A gente fica com isso, né? Por mais que a gente não se importe, mas a gente fala assim, ai, vou expor uma criança, vou expor minha família, né? Não é uma situação Ou só vou minha. me expor É. mesmo, assim, porque assim, às vezes você quer se Né? expor pra ajudar. E o meu Exato. caso, que eu não expus de um acidente também, que eu sofri um acidente com o meu filho com 8 dias, que ele Meu parou na Deus. UTI. Ele caiu. Eu Nossa. escorreguei com ele com 8 dias, teve traumatismo Ai, meu craniano. Deus. Gente, Foi. exato. Nossa. Então, assim, imagina, a culpa da mãe já vem. Gigantesca. Eu não tive uma culpa, mas assim, eu não quis expor, passei 7 dias longe da internet, mas eu não quis expor porque eu falei, cara,
eu já não estou bem. Ainda vai ter que eu E vi vou críticas. aguentar críticas. E de gente que nem te conhece, que nem convive contigo e que quer opinar. na E tua você vida. Exato. postou, Lu? Postou. Aí eu postei, no dia seguinte eu falei, você quer saber? Eu vou postar porque eu acho que é uma situação que muitas mães passam. Exato. Que é essa situação de, poxa, e agora? Eu tenho que ficar, o pai pode... Não, o pai também tem que ficar, o pai tem que ajudar, o pai tem que estar presente. Tem que estar presente. né? É pai, Pai, exato. ele tá fazendo o que tem que ser feito, então ele tem que estar lá. E as pessoas jogam confete no pai, né? Nossa, ele é um paizão. Ele é paizão por estar lá. Ele é um paizão. Ele é... Não, pelo amor de meu Deus, eu não tô marido. desmerecendo isso que eu os ia meus dizer. ex-maridos, pelo amor Não, de Deus. forma alguma. Eu Mas conheço exatamente. homens que realmente são paizões. São. E é muito legal porque um homem sendo paizão, ele dá exemplo para outros serem também. É. Mas você não vê esse confete com ginástica. as mães, né? Geralmente tem até uns memes na internet, né? A mãe dando comida pra criança, beleza. O pai dando. Nossa, que lindo! Que ele dá paizão. Então, assim, a gente tem que dividir essa responsabilidade, sim. E eu acho que é importante a gente compartilhar também na internet. Sim. Pra que as pessoas vejam. Tem crítica? Tem. Tem gente que vai encher o saco? Vai Tem. ter. Mas faz parte, a gente tem que lidar com Sim, isso, não tem sim. como. O que eu falo é só pelo que eu mais me choquei por serem mulheres. Não sei se são mães, não são mães, mas eu dar esse isso negocinho. me deixou muito, 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 muito Sim, chocada. Mesmo sabendo que tipo essa diferença que colocam de mãe e pai. Mãe pode, mãe não pode, o pai pode. O tempo todo. O tempo todo. É assim, é uma rivalidade idiota, eu acho que não tem fundamento, né? Eu Porque também acho. precisa ser pai presente. Eu tenho 3 filhos homens hoje e eu falo, eu quero que eles sejam bons Como pais, a gente quer bons criar. maridos. Exato. É uma baita de uma responsabilidade. Não que quem tenha filha não tenha, mas eu quero criar grandes homens para este mundo. Eu quero que Sim. as minhas noras olhem e digam, poxa, meu Obrigado, marido é um baita né? cara, o pai do meu filho é um Exato. baita cara. Eu quero isso, sabe? E não é criando rivalidade, dizendo que, ai, tudo é a mãe. Às vezes a gente precisa se vigiar, porque a gente acaba fazendo alguns comentários, e eu já fiz com meu marido, eu lembro que uma vez eu cheguei em casa, e ele tava super cansado, e ele falou assim, nossa, eu tô muito cansado, e eu já tava quase de 9 meses. E eu falei, ai, homem não aguenta uma gravidez, realmente. Não, a gente faz, é normal. Depois que eu falei isso, aí eu falei, nossa, eu tirei o cansaço dele, não justifica eu fazer isso. Realmente, ele tava cansado, ele tinha tido um dia difícil, enfim. E de certa forma eu tirei, né? Eu falei, aí, quer dizer, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Sim. Porque a gente cria uma competição desnecessária. Né? Eu estava cansada numa reta final de gestação, trabalhando com barrigão, mas ele também estava. Então, Tem que não é uma respeitar. competição. Não é uma competição. competição, exato. Você tem o seu cansaço, ele tem o dele. Ele tem, exato, concordo. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque no geral eu vejo que a internet faz muito isso, a televisão faz muito isso, de colocar o homem contra a mulher, sabe? E se a gente não tomar cuidado, a gente vai nessa onda sem perceber. Sem perceber, né? Então é um cuidado realmente que a gente tem que ter. E Lu, você amamentou os 3? Eu ia falar isso. Amamentei os 3, hoje estou completando Já 6 meses dele, vai começar a experimentar a papinha. E fiz a amamentação exclusiva com os 3. Tá. É, Os 3 largaram. Como foi? Ele ainda não. Os outros 2 se largaram ou você que tirou? Então, Foi natural? Theo, o primeiro, eu fiz os 6 meses com ele, exclusivo, e primeiro filho, muito leite. Tenho prótese de silicone, muita gente falava que eu não ia conseguir Você por isso. conseguiu, Imagina, até tranquilo. doava leite. Então, assim, é um mito, né? Muita gente, eu tenho silicone, eu não vou conseguir amamentar. Vai. Tá vendo? Que eu saiba, a redução de mama, sim, pode mexer em alguma glândula. Se tira, porque eu tenho a Tá. redução, A redução silicone pode. e amamentei. Olha aí. É. Então, assim, super dá pra amamentar, doava leite, foi super tranquilo. Os primeiros 40 dias, senti muita dor. Não cheguei a sangrar, No essas primeiro? coisas. No primeiro No filho, primeiro. mas senti muita dor. Como eu produzia muito leite, eu fui insistente. Sim. Eu falei, mesmo com dor, eu vou amamentar. E foi incrível. 40 dias depois, certinho, passou a dor e eu consegui amamentar. Então você gostou, não foi nenhuma Não. trauma pra você amamentar, Não, né? não foi. Mas, quando ele tava com 10 meses e meio, eu descobri um câncer de tireoide e precisei operar. Aí eu tive que fazer um desmame forçado. Sim. Tá. Né, que não pode tirar o leite com a bombinha, não pode... Sim. E tem que deixar o leite secar naturalmente. É um processo bem difícil, mas consegui. No segundo, tive dor, acho que os primeiros 15 dias. E aí consegui amamentar ele. Aí quando deu 6 meses que eu fiz exclusivo, eu falei, eu vou começar a tirar. Porque eu estava cansada. Foi também tranquilo.
Foi tranquilo. Fui tirando o peito aos poucos, Sim. oferecendo fórmula. Com 7 meses e meio, ele parou de mamar no peito. Mas você logo voltou a trabalhar do primeiro e no Sim, segundo? sim. No primeiro, eu não tava na TV. Não, tinha voltado já pra TV. Então, mas deu pra conciliar bem. O segundo também, eu tirava o leite, né? Usei bastante a bombinha Você bombinha usou? elétrica, muito, muito. Essa era uma pergunta que a gente ia fazer. Gente, eu falo pra todas as grávidas, tem uma bomba em casa e a poltrona de amamentação. Também acho. Tem muita mulher que fala, eu não Pra faço mim é uma questão. peça Gente, fundamental. Pra mim é fundamental. Não abro mão. Por quê? Eu entendo que existe um movimento de vamos amamentar onde a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Entendo, acho que tem que ser respeitado esse momento. E se a mulher quer amamentar, tem que amamentar onde tiver mesa e pronta. É uma criança com fome. É. Mas, ao mesmo tempo... E é uma delícia amamentar. Você curtiu? Curto muito. Eu só acho cansativo. Eu acho que a parte mais cansativa e que exige muito da Muito de gente. amor. Demanda É. muito. Como eu sou uma pessoa elétrica que faz várias coisas, então eu quero fazer uma coisa, não posso, que eu tenho que amamentar. Porque tem que né? amamentar. Então, principalmente esse comecinho. Mas o que a minha visão, assim, eu acho que amamentar é um momento muito da mãe e do bebê. Sim, E concordo. ponto final. Porque é um momento nosso, sabe? De troca, de olho no olho. Às vezes o leite não tá saindo, às vezes tá saindo muito leite. Tem que prestar atenção, é exatamente Sabe? isso. Não dá pra amamentar e ficar conversando com um monte de gente. Aham. É. Tipo agora. Então, assim, eu prezo muito por esse momento. Eu gosto da poltrona de amamentação, porque eu tô com a poltrona no lugar só quartinho, eu tô seu, com visita né? em casa, eu falo, gente, dá licença, eu vou amamentar agora. É. Eu entro pro quarto, fecho a porta e fica eu e o E- bebê. Ponto final. Sabe? E quando eu tô num shopping, hoje com o terceiro eu já tô mais, como se diz, mais esperta na situação. Mas eu Já lembro que acostumada, né? no primeiro, eu chegava num restaurante e ele queria mamar, eu entrava pro banheiro do restaurante. Jura? Juro, eu Ah, fazia é? isso. Você Eu entrava no tinha banheiro do esse... restaurante, tampava o Mas a o quê? privada, Por vergonha? É isso por, que eu ia por- perguntar. porque eu queria não ter era por o auê. você, entendi. O auê ali em Auê. cima de mim. Então, geralmente, restaurante, shopping, enfim, tem esse movimento. Eu ia pro banheiro, ficava ali, dava mamar pra ele. No segundo, eu já comecei a falar, ai, gente, não dá, porque eu tenho que estar de olho no mais primeiro. velho. Segundo. Então, eu já me virava ali onde eu tava. Eu sempre uso um paninho pra amamentar. Sim. Isso porque eu evito, sinceramente, olhares, Sim. questionamentos, julgamentos. Que existe, Existe, infelizmente. gente. Não dá é. pra falar que não existe. Ai, não existe. Existe, concordo. Então, assim, tem uma pessoa que vai olhar que vai falar que lindo, que fofo, ela tá amamentando. Vai Tem ter outro que outra vai olhar e que falar, não. nossa, que sem noção, tá amamentando aqui no shopping, aqui no restaurante. Tem. E vai Tem ter o mesmo. palhaço que vai passar e vai ficar, como é que é o peito Nossa, dela? Exato. É. É. Então, Que absurdo. tudo isso acontece. É um absurdo que existe é um ainda, absurdo. né? E tem a mulher que olha e fala, nossa, seu peito não caiu. Ou então, nossa, seu peito caiu, né? A julgadora, né? Gente, tem tudo quando você tá amamentando. Então, pra evitar tudo isso, eu sou uma pessoa muito da paz. Eu ponho o paninho, amamento meu bebê e tá tudo Tá tudo certo. certo. E eu não estresso com nada. Então é um momento nosso, entendeu? Eu faço muito isso. E eu acho que a amamentação é necessária. É um vínculo que a gente cria com o bebê, que é muito importante. É a questão da imunidade, que eu também acho que é Sim, fantástica. Só que eu me cobrava muito no primeiro e no segundo. Quando eu fiquei grávida do terceiro, as minhas amigas que têm mais de 2 falavam, Lu, no terceiro meu leite já não amamentava, já era difícil, já não sei o quê. Então eu me desconectei. Eu falei, você quer saber? Se no terceiro eu não conseguir amamentar, Tá eu tudo não bem. vou me culpar. Aham. Não vou. Fiquei de boaça, assim, não vou me culpar. E hoje, por incrível que pareça, tá completando 6 meses, tá só no peito. Parabéns. Então foi uma vitória, É. mas assim, eu já não me culpava mais. Porque o julgamento, ele vem da internet. Ai, a mãe que amamentou, a mãe que não amamentou. Se não amamentar, o bebê vai ficar doente. E tudo que coloca Gente. a internet e a nossa culpa que já é gerada, Ela assim, vem. por nós Sim. internamente. E assim, eu fiz várias imersões, alguns cursos relacionados à inteligência emocional. E eu Uhum. comecei a me desapegar de muita coisa. Gente, quem passa, o que tiver que passar com os filhos, sou eu e meu marido em casa. Então, se a tia, se a sogra, se a minha mãe, se a minha irmã, se a minha prima... É a opinião delas. Ok, fique pra elas. Dentro da minha casa, é Gente, a você minha tá casa. certíssima. É a minha casa, é a Você minha fez rotina. esses cursos, assim, e conseguiu lidar, porque, assim, Super. a hora que você descobre a gravidez, já começa O todo zum, zum, zum em mundo, volta né? de você, Qual é né? seu nome? Terceiro. E quando você escolhe um nome que as pessoas acham um absurdo. É.
Tipo, gente, é Não, o que eu Zion, quero. Zion é um nome diferente. Escreve Zion. É Zion, sim. E aí, muita gente, nossa, Zion, eu percebi assim, quando eu falei o Theo, nossa, que lindo, Davi, nossa, que lindo. Quando eu falava Zion, o povo. Era meio que. Então, assim, é um nome diferente. Mas eu percebi o sentido, tudo, eu falei, é Zion e ponto final. Não, Então, mas assim, tem. não Eu importa acho que o tem é. julgamento de tudo, da Tudo. família. Não, Tia. e quando a gente chega nos lugares com os três? Então, eu ia Eu falar olho isso. assim, Quando você Três? casa. Quando você casa, quando vai ter o primeiro? Quando você vai ter o segundo? Não quer o irmãozinho? Aí quando você tem o terceiro. E Não, tipo, sempre Eu tem alguma tive coisa. a pior especial. Nunca me esqueço. Quando Vitória nasceu e Sofia, todo mundo fala, essa é louca. gente, Não três sei pra filhos. que ela inventou de ter outro. Imagine a responsabilidade se fosse outro especial, como ela ia ficar. Eu ouvi tanto que vocês não têm noção, Nossa, gente. imagina, as pessoas julgam o tempo todo, julgam se você quer ter filho, se você não quer ter filho, quantos filhos você quer ter, se é muito, se é pouco. Então chega uma hora que assim, quando eu abro caixinha no meu Instagram, e o pessoal fala, e aí, você quer ter mais filho? Eu uso até um meme da Dilma, da ex-presidente, que ela fala assim, a gente não tem meta, vamos deixar a meta aberta e quando a meta atingir, a gente dobra a meta. É a minha resposta. A gente não tem meta, vamos seguindo. O que foi, meu amor? Você quer participar? E a chegada dele pros irmãos? Seguimos. Como foram? Mais de um príncipe dentro de casa. Os irmãos Olha, aceitaram, ficaram com ciúmes. Super, ficaram babando, estão babando até hoje. Tem umas oscilações de ciúme que é super natural. Lógico. Teve também do primeiro pro segundo. Tem oscilação. No geral, eu não posso reclamar, porque pelo que eu vejo dos meus filhos, eles são muito apegados, assim, são muito amorosos. Mas tem momentos que eu percebo alguma coisa Fases, diferente. E aí eu falo pro meu marido, eu falo, olha, por exemplo, né, o Theo tá querendo uma escola agora. Então fica com os dois aqui, deixa eu dar um colo pro Theo. E é uma questão tão simples de resolver, é 15 minutos de cola, é 15 minutos de olho no olho. De atenção, pronto, a criança já é outra. Mas eu sempre Já fazia vira isso outra. com as meninas, sabia? Eu sempre tive um momento pra cada uma. Pra Eu cada levava uma. uma no supermercado, outro dia outra que ia pra feira E comigo. é um momentinho curto, que é um sabe? Você momentinho. não precisa ficar assim, nossa, tem que ficar o dia inteiro com a criança. Não, Não. é 15 minutos. Eu falo, se você tiver um olho no olho com teu filho, conversar, dar atenção, ouvir o que a Mas criança acho tá que falando. é o que vocês estão falando, que tem muita gente isso. esquecendo de fazer, né? Sim. É o tempo de qualidade com o filho e assim, exclusivo. Gente, é legal. exclusivo. Família, muito Sim. legal e essencial. Mas é muito. E é legal Esse o casal, porque muitas vezes também. Sim. Acho que você pode falar muito melhor que eu. Que é legal, gostoso, mesmo que o casal precisa. Mas assim. É legal também, os 15 minutos com um filho, os 15 Eles se minutos, sentem eles se muito importantes, Exatamente. sabe? Querem contar alguma Queridos. coisa que aconteceu na escola só E pra não quer que o você. irmãozinho não quer- atrapalhe. Isso. Então, assim, é muito importante. E hoje o celular atrapalha muito. Total. Por quê? A gente acaba trabalhando muito no celular, né? É WhatsApp, é rede social, é não sei mais o quê, e-mail. E aí, de repente, a criança tá falando e você tá assim, peraí, filho, e você tá respondendo, peraí, filho. Quando você vê, a criança começa a ter um comportamento diferente. Querendo Você chamar fala, mais atenção meu ainda, filho né? tá me dando trabalho, ele entrou na... Mas para pra pensar, como é que tá a sua atenção com a criança? Como tá a relação, Como é que tá né? essa relação, sabe? Como é que tá esse tempo de qualidade com teu filho? Então, às vezes, é parar um pouco, coloca o celular de lado e fala, filho, o que você quer falar com a mamãe? Dá uma atenção, olha no olho, fica 15 minutos sentado ali no chão, já muda. É isso O mesmo. comportamento da criança já muda. Beija. Lá em casa a gente beija muito, a gente abraça muito, fala muito eu te amo toda hora. Muito mesmo. E a gente procura ter esse contato, sabe? Esse ouvir, esse olho no olho. E às vezes eu tô muito na correria, eu já olho pro meu marido, ele já entende. Aí ele pega e dá aquela atenção. Então é isso. Eu acho que a gente saber Dosar, né? dosar isso, sabe? Ter o equilíbrio. Porque uma família numerosa, e aí eu falo que a partir de 3 filhos, já acho que já dá pra considerar como uma família numerosa, cada um precisa de uma atenção. O meu de 6 anos disse que é pré-adolescente. E são Ele me falou Ele que é um disse. pré-adolescente. Ele falou, mamãe, eu falei, oi? e são atenções Ele disse que diferentes. São atenções diferentes. E ele, São o fases pré-adolescente ajuda em casa, assim, com irmãos? ajuda. E eu acho que isso é importante, a gente conseguir colocar eles pra participar da chegada do irmão. Isso eu acho. Pega uma fralda pra mamãe, pega uma pomada pra mamãe, fica olhando seu irmãozinho agora, canta uma música pra ele. Tipo, quando ele tá chorando, eu falo, canta uma música pro Zion.
Eles cantam, eles fazem show, eles falam, peraí que a gente vai fazer um show. Sobe lá no armário, Ai, começa. meu Deus, que lindo. Sabe? E eles se sentem importantes. E eles querem se sentir importantes, né? No sentido que chegou um irmãozinho que afastou eles Que do pai e da mãe. esqueceu, né? Então é isso. E ele é assim, ele mama, 2 minutos, larga o peito. Daqui a pouco ele volta. Amamentar também não é fácil aí, gente, mas tem que insistir, né, Lu? Tem. Amamentar é uma uma- demanda pra gente, uma entrega, né? É uma entrega total. gigantesca. Fala, eu tô aqui com luzes, com tias comendo. Na minha hora de comer, tô com muita gente. E Lu, e são 3 meninos, eles dormem juntos ou... Então, eu e o Davi, sim, a gente colocou 2 caminhas montessorianas, então eles dormem juntos no mesmo quarto, e o Zion tá no quartinho dele, né? Tem o quartinho dele. Tá assim, começando, porque eu tô fazendo cama compartilhada, eu coloco o ninho, encosto a cama na parede. Ah, sei. Mas já vai começar a ficar só no quartinho dele, a ideia é que ele vá pro quartinho. Até chegar o próximo, a próxima. Mas aí os outros não têm ciúme, não pulam pro seu quarto, não dormem os 3, não? Não, Dormem tranquilos no Dormem. quarto? Entre 4 e 6 meses eu transfiro pro quarto. Eu mantenho na minha cama até essa idade, né? Sempre coloco o ninho, sempre encosto a cama na parede pra ter uma certa segurança. Tá. E depois vão pro quarto. Eu nunca tive essa questão deles irem pra minha cama, nunca tive. Foi pro quarto, sabe? Não tem esse problema. Olha. Então isso é tranquilo. Eu sei que tem alguns pais que passam por isso, né? Da criança ficar indo de madrugada. meu. Seu Meu vai- mais velho. Olha, o mais velho. Não, os meus estão lá, tá tranquilo. O máximo que acontece na hora de colocar eles pra dormir, que a gente coloca entre 9 e 10 da noite, é eles abrirem a porta e ficar indo. Ah, é porque amanhã a gente vai querer fazer tal coisa. A gente fala, volta pro quarto. Eles querem conversar mais. No máximo é isso. Enrolar pra dormir, A Vitória né? queria, ela via... na minha época não tinha esse ninho, né? O ninho Eu botava o ajuda carrinho muito. do lado, imagine. O Theo E eu coloquei Sofia o carrinho dormiu. do lado, sabia? O Theo ficava no Moisés, no carrinho Mas do a lado. Vitória via a Sofia, ela queria dormir com a gente no meio. Então era uma bagunça total. Família grande, Família normal. grande. Para os meus filhos, a melhor parte é quando eu tô, tipo, ou fim de semana, alguma coisa, que dormem todos na minha cama. Os 2, vamos dormir. Aí Porque fica são os feliz 3, da né? vida. Junto os 3. Deixa eu balançar um pouquinho esse neném aqui pra ver se Fica ele à dorme, vontade, porque Lu. Eu sei que ele tá com soninho. Não, eu admiro porque ela leva para o lugar mas eu acho que a criação tem que ser assim, entendeu? Porque a criança se adapta, né? Porque hoje em dia você botar um recém-nascido que não quer ouvir nenhum barulho, não pode ligar nada, Luz, imagine. nada. Você não consegue. Olha o A som chupeta que ela tá botando, olha. O som do chia, o som do útero ajuda demais. A gente acabou de Como fazer um ajuda? podcast com as fotógrafas e ela falou que coloca no ensaio do newborn. Ela Sim. mostrou pra gente. Super ajuda. Pra foto, olha lá, acalma, super acalma. Eu uso constantemente. Agora tem, né, um Baby Rush, que é um aparelhinho. É que o dele quebrou, eu tô usando o celular agora. O Eu dele tinha caiu. também. Ajuda demais, demais. Eu acho que é Olha como ele mega ficou útil. quietinho, gente. Acalma. A gente esqueceu até de conversar, ficou todo mundo babando, Eu tô olhando. babando, eu babo, hein? Beber o babo dos outros. Ai, outros. gente, é muito bom, né? É. Oh, Maravilhoso. meu Bom, Deus. voltando. Ô Lu, quando vocês tiveram, você engravidou do primeiro, vocês tinham alguma preferência? Ai, quero menina, ou e o Eu seu acho marido? que meu marido, ele quer ter uma menina. Ele quer. Eu lembro que eu falei assim, na hora que eu fiz o teste, eu falei assim, é um menino, eu tenho certeza que é um menino. Aí ele, ai, que legal. Aí deu uma semana, assim, ele falou assim, mas podia ver uma menininha, né? Tão bonitinho, lacinho, não sei o quê. Eu falei, só se for o próximo, mas esse é um menino. Eu tinha muita certeza, muita. O do primeiro? O primeiro. E aí era um menino Era um mesmo. menino. Aí o segundo eu fiquei um pouco na dúvida, mas como os sintomas foi igual ao da primeira gestação, eu falei, acho que vai ser outro menino. E aí o terceiro eu fiquei muito certa, muito convicta. Eu falei, uma menina, porque eu tô tendo enjoo, porque eu tô com mais sono. Eu achei que era uma menina. Mas assim, hoje a gente tá numa vibe tão mundo azul em casa, de meninos, brinquedo de menino, tudo de menino, que a gente tá numa boa, assim, tipo, O que vier, se vier menina, a gente já tem tudo em casa. E é mito ou verdade que os meninos são mais ligados pra mãe e menina mais ligada pro pai? Você acha que os Eu meninos acho que é são- mito.
Mito. Sabe por que eu acho que é mito? Os meus... É que lá em casa a gente é excessivamente carinhoso. Tanto eu quanto meu marido. Então, assim, eles são muito puxa-saco do pai, ao mesmo tempo muito puxa-saco da mãe. Tá. Muito grudado. É claro que, se vier uma menina, talvez eu... Não sei, talvez vai ser uma experiência diferente pra gente. Sim. É. Mas eu acho que isso é um mito. Eu não enxergo isso como, os meninos são sempre mais ligados à mãe. Aí algumas pessoas já me falaram que é mais na fase da adolescência, que eles começam a proteger a mãe. Não sei, quando eu viver essa fase eu vou entender. E que É ele bem é livre misturado. demanda, você sempre tá com ele. E os outros não ficam com ciúmes, Lu. Eu vejo Não. que, É que acho que você estão na leva ele escola, pra né? tudo Estão na que é escola lugar. agora, eles estão na escola, eles fazem semi-integral, mas eles super entendem, assim, não Entendem? tem estresse. Eles sabem que o irmão precisa de mais atenção. Começa a chorar, eles falam, mãe, dá peito pro Zion. Eles mesmos, Ai, sabe? É. gente. Então, assim, é tranquilo. A gente tenta explicar bastante pra eles a necessidade de cada um. Inclusive do mais velho com o do meio. Então, às vezes vai brincar, eles vão brincar de lutinha, o mais velho... Nossa, eu ia perguntar isso agora. Acontece muito, acontece muito. Porque seu marido É é lutador. lutador. É. Então, assim, E aí como vai é? com essas brincadeiras, a gente fala, ó, seu Que irmão é menor. normal. É Super normal. normal, super natural. Então a gente fala, vai mais leve, seu irmão é menor que você. Só que o de 3 anos é que acha que é... O meu é o assim. brigão. O meu tem 9 e vai fazer 9 e o outro vai fazer 4. Só que o de 4 é mais... o de 3, né? 4, Aham. ele acha que ele é gigante e arrebenta o irmão. É o Davi lá em casa. E aí a gente foi contar pra ele a história do Davi e o Golias. Pra quê? Aham. Porque ele é o próprio Davi Ele da história. acha que ele é o Davi. Com certeza. Aí de alguém falar que não é. E a, Ele pe- é o próprio. e a personalidade dos 3? Completamente diferente? O Zion ainda não dá pra Saber, saber muito, sim. né? É. 6 meses. Mas assim, o que eu noto é que são personalidades fortes. Todos eles. Dá pra notar pelas atitudes, né? Sim. Ele mesmo com 6 meses a gente já percebe também. Tem uma personalidade forte ali. Mas assim, o Theo, eu acho que o Theo é um pouco mais calmo. O Davi é mais da primeiro. pá virada. Eu O falo que ele é segundo o vem mais. segundo. Acho que é o segundo, todo Segundo. segundo. E ele tá sendo bem tranquilo também. Tá aparentemente calmo. Mas são personalidades fortes, firmes, assim, sabe? Eu quero. E não tem muita negociação. É muito assim. Eu percebo isso neles. Gente, Nossa. imagina. Olha, É o Casa mundo cheia azul de na homens. casa dela. É isso que eu tava Total, pensando. E eu não total. tive isso, não. Eu tive 3 meninas. É totalmente Foi diferente, 3 né? meninas. Tinham 3 meninas. Totalmente diferente. Então Mas é muito legal, assim, o que eu vejo de meninos, né? As minhas amigas que têm filhas e tal, elas falam é que meninas já têm uma personalidade, acho que quando começa a andar, né? Tem. De combinar roupa, de não vou Tudo. com isso, eu vou com aquilo. Os meninos, o que eu coloco, eles saem. Então, eu coloco uma bermuda, uma camiseta, um chinelo, Não. vambora. Eu Mas acho menino é isso. mais prático, né? Mais menino prático. é muito mais prático. Eu falo Muito. assim, É. a menina nasce já com um hormônio. Sim, eu parece que é brinco. isso mesmo. Eu não sei, exato. mas eu imagino. É. Porque fora isso tem, a menina já começa a exigir lacinho, Tudo. pulseirinha, Pulseirinha, combinado. brinquinho, tudo Aí combinando. chega uma idade, já 4 anos, já tem, e algumas mães, brilhozinho, Sim, já usa unha, alguma coisa, já quer não é. sei o quê. Aí quer o vestidinho tal. E menino, é exatamente isso. Não, gente, é totalmente. Ai, Os meus, que é- eles já se vestem sozinhos. Tem dia que sai, parece que tá indo pra Ah, não, careta, né? exato. Mas Eu você acho que, deixa, vem, né? acho que vem daí, né? Não, eu olho assim, tipo, eu já tive a fase de não, vocês vão bonitinhos, É. assim. Eu entrei numa fase agora que, assim, vai assim mesmo, são crianças. É. Sabe? São crianças, não adianta Tá querer. achando lindo, tá achando ótimo. Não, tá se bom. alguém E achar feio, o problema é de quem tá confortável, né? achando. Deixa eles. E Exato. confortável. Deixa confortável, sabe? Porque às vezes a gente quer colocar 1000 coisas e a criança não fica bem. Fica desconfortável pra criança. Um sapatinho, uma camisa, sabe? Acho lindo camisa social, mas não é confortável. Uma criança ir brincar, sair, andar com a camisa Peraí, social. numa festa, né? Que ele não, vai deixa de pular. camisetinha e Exato. bermuda. Eu Pronto, também. camisetinha e bermuda, corre, brinca, suja, rola, se rasgar, rasgou, ok, sabe? Então eu tô muito na fase, assim, de praticidade. Eles tiveram a fase, porque acho que a menina tem muito isso. A menina tem, dos vestidos de princesa. E Os os meninos meninos super-heróis, super-heróis. Super, até hoje. Ou futebol. O meu tá Até na o- futebol o meu agora. mais velho tá no futebol agora também, tá nessa. Nossa. Futebol, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi. Quer saber de time, quer saber a história do futebol. Aí tem hora que ele pergunta uma coisa, o pai fala, sua mãe que sabe, pergunta pra ela. É assim, então, e a fase de super-heróis, que se fantasiam de super-heróis. Só E agora saem, eu sou Homem-Aranha. Aí o Davi agora tá assim. Aí eu falo, Davi,
Não sou o Davi, sou o Homem-Aranha. Tá, Homem-Aranha, vem cá. Incorpora o personagem, total. Então tem muito isso. Mas eu acho que são fases que eles têm e que a gente tem que respeitar muito. Cada fase é de um jeito. Tem hora que a gente entra em casa, assim, até de cobrar algo do de 3 anos, sendo que o de 6 tá fazendo uma coisa, a gente fala, quando ele tinha 3, ele também fazia isso, né? Então a gente tem que respeitar muito cada fase, né? E cada ser humano, é isso que eu ia perguntar. Porque assim, eu imagino que você tem a cobrança fora, que é colocada, imposta. Com 6 meses tem que engatinhar. Gente, com 1 ano tem que andar, com 1 sei. E a gente tem a cobrança de tipo, esse andou, falou com tanto, não sei o quê. E assim, tem a vida acontecendo, tem o trabalho e tem os 3. E cada um tem o seu momento. E não entrar desespero, né? Não ficar cobrando, né? Eles tiveram muita diferença ou eles até que seguiram... Tem um certo padrão, que eu acho que tem até a ver com um pouco de genética, né? A médica até falou isso, a questão de nascer dente. Se nasce dente com 1 ano, os meus, tudo nasceu dente assim, nasceram de forma tardia. Que bom. Ok. Então, eu acho que segue um pouquinho esse padrão genético, mas tem coisas que a gente percebe. Por exemplo, o meu mais velho sempre foi muito na dele. Sempre, assim. Depois que ele pega uma certa amizade, uma certa intimidade, ele se solta. Se não, ele ficou, tipo, até 3 anos só colo, pai e mãe. Mas ninguém podia pegar. Ninguém podia pegar, porque ele chorava, enfim. O segundo, eu acho que o segundo... Vai com todo mundo. Vai com todo mundo. Eu vi na Dá risada, se joga. Eu falo que ele é o RP da família. Ele conversa com todas as mesas do restaurante. Jura? Então, assim... E o primeiro não se soltou mais quando... Sim. Aí agora, vendo o irmão, assim, vendo que as pessoas acham fofo, acham bonitinho, então ele se abriu mais. Olha que bacana. Ele trouxe um pouco de alegria, digamos assim, pro outro, né? Mas a gente respeita muito a questão da personalidade de cada um. Sim. E a gente vê que não adianta querer cobrar, porque o Theo andou com 1 ano, o outro também tem que andar com 1 ano. Não. Sim. Pode ser que ande um pouco depois, um pouco antes. Agora, eu acho que tem muito a ver a gente buscar informação. Eu sempre bato nessa tecla. Porque as pessoas acabam indo muito assim, mas eu vi, sei lá, a fulana postou no Instagram tal coisa. Tá, mas e aí? O que um profissional diz sobre isso? A gente tem profissional de todas as áreas hoje. E às vezes da não só de fala, né? Fonoaudiólogos bons, pediatras. E não só um profissional. Buscar 2 informações, porque 2, 3, 10, exato. Caso, sabe? A troca de experiência é muito importante. Mas, desde o primeiro filho, eu sempre fui muito dessa de assim, alguém chegava na minha casa, coloca uma moedinha aqui na testa do seu filho. Obrigada pela dica. O soluço, a fitinha vermelha. Eu não quero botar a moedinha na testa do meu filho, então me respeita, beleza. Eu tô aqui na minha casa, não vou fazer isso. Claro, tem uma dica ou outra de vó, lá de antigamente, que funciona ainda. Tem dicas que funcionam, mas não precisa ser todas. E tem gente que fica meio que bitolada em ouvir as pessoas à volta que nem tem esse conhecimento. E outras que ficam com medo do que vão falar. Que eu acho que esse é até o maior problema. Mas a fulana vai falar, é a minha sogra, a minha tia, a minha mãe. Gente, a partir do momento que você tem seu filho, você tem a sua família, é seu filho, é você que decide. E você sabe o que é melhor pra você e pro seu pra filho. Sua rotina, pra sua família, pra sua Às vezes casa, funciona pra tudo. na minha casa, na não minha vai rotina, funcionar. Não vai funcionar pra outra família ali. Concordo. Né? Então não adianta impor. O que teve de gente que chegou em mim e falou, olha, criança tem que dormir 7 da noite. Porque o pico de, sei lá, de insulina, de não sei o que, do crescimento... Nossa Senhora. Eu olhava assim pra cara do meu marido, a gente fala, o que a gente vai fazer? Porque nossos horários, 7 horas da noite, não dá pra colocar a criança. Eu não pra tô dormir. nem em casa 7 horas. O que a gente vai fazer? Chegou uma hora que a gente falou assim, não adianta a gente querer fazer o que estão mandando. Sabe? A nossa rotina não é essa. Nossos filhos dormem 9, 10 da noite, 7 não dá. Então... E tá tudo bem, né? Exatamente. Eu falo isso muito. Eu acho que é isso. Eu tenho uma amiga que teve agora o 4º filho e ela demorou muito pra contar que tava grávida do 4º. Ela falou, porque a família do meu marido, da minha família, vão achar ruim, vão... A gente falou, filha de vocês, sabe? É um vocês casal. quiseram, exato. Não tem que a família vai falar A ou B. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão de ouvir o que as pessoas falam. Porque acaba atrapalhando. Mais atrapalha do que ajuda na prática. Né? Total. Muito mais. E gera mais insegurança, né? E gera insegurança na criação dos filhos, no relacionamento do casal. Total. Tudo, né? Então,
essa segurança eu acho que é importante vinda de conhecimento e de conhecedores, pessoas que realmente estudaram, que realmente se especializaram para entender, né, o que fazer. Nossa, a questão do parto normal, gente, o que eu vejo... porque parto normal a mulher vai ficar frouxa, a mulher vai ficar isso. Gente, para de falar bobagem. Pelo amor de Deus. Existe uma coisa chamada fisioterapia pélvica, a qual você prepara o seu períneo. Não, e exato. Na gestação, no pós-parto, não existe E qualquer isso mais. um pode acontecer, ou qualquer outro tipo não vai acontecer. Se cesárea ok, se for normal, então, assim, ok, as pessoas ok. viajam na maionese em algumas coisas, sabe? Em algumas informações que eu olho assim, eu falo, não é possível que essa pessoa tá falando isso, sabe? E muitas coisas são mitos mesmo, sabe? Do silicone. Não, você não vai. O que eu ouvi de você não vai conseguir amamentar porque você tem silicone? Mas foi muito. Eu doei leite. Tanto leite que eu produzi. Eu tenho, então, assim, eu tenho a redução, tenho mito. silicone e eu amamentei os dois, tinha muito leite. Eu também na gravidez, eu também sou a parte. Eu descobri só esse ano, com 37 anos, que eu tinha endometriose, Olha que só. não era de agora, tenho certeza. Você já tinha e não sabia. Exato. E também já tive, tinha ovário policístico, engravidei 3 vezes. Olha só. Então, tá assim, vendo? muito fácil. Posso ser um caso à parte? Posso ser um caso à parte. Mas são mitos que as pessoas falam e tem gente que Exato. pega isso como uma verdade, Exato. né? E não é bem assim. Isso não é uma verdade, não deve ser... A gente tem que tomar cuidado, realmente. As informações são muito importantes. Precisa ter. A internet tá aí também para ter muita informação. Eu falo, vai no Google, dá uma busca lá. Se surgir uma Exato. dúvida, dá uma busca. Eu faço isso. Mas procure conteúdo bom, Sim. com pessoas boas e inteligentes. Exato, Né? que é importante mesmo. Bom, ô Lu, mas você já meio falou que é um quadro nosso que a gente sempre pergunta, pega um item essencial, né? E assim, o nosso item essencial é essa bomba. É a bomba, inclusive nova, da mãe deles. Que também ela é 2 em 1, que ela é tanto elétrica quanto também manual. Eu queria muito saber. Que legal. Você usou Usei bomba muito. elétrica? Muito, usei muito. Pra muito. tirar olha, eu tiro só pra tirar leite? Usei bastante e acho mega útil. Toda grávida que eu conheço, eu falo, tenha no seu enxoval, porque... mas tem umas que dizem, né? Eu não vou voltar a trabalhar, eu vou ficar em casa. Mesmo assim, às vezes você quer sair com o marido, sabe? Tira o leite, deixa com quem vai cuidar da criança, a avó, a cuidadora, enfim. E você pode tirar o seu próprio leite, deixar armazenado ali de forma segura e utilizar. Então, assim, pode acontecer um inesperado, você pode deixar o leite ali reservado. Então, eu acho mega útil. A poltrona de amamentação, a bomba de tirar o leite. Como você falou. Tem que ter. Tem que ter. Eu falo assim, bomba de tirar leite, até porque você pode viajar, Sim. pode ter, voltar a trabalhar, você já ir Tem um tirando. evento pra fazer. Exato, tem um evento. Então, assim, já ir tirando a longo prazo, assim, e armazenando. Até para quando você fazer essa volta ou do desmame ou do trabalho, né? Eu acho super útil. Tem que ter. Tem alguns itens que eu acho que não dá pra abrir mão. Banho deles, eu dou banho no ofurô, os 3, sempre tem ofurô. Fofo. Acho mais prático, acho mais tranquilo. Acho que eles ficam mais tranquilinhos depois Eles de banho no curtem, ofurô né? também. Eles curtem. Tem umas coisas que realmente são necessárias. Outras nem tanto, mas essas realmente eu acho que vale Tem a pena, alguns né? itens que eu falo, mas assim, eu e a Ingrid, a gente brinca que é o oposto. Tem muita coisa que eu usei e ela não usou. né? Que é assim, por exemplo, você falou a poltrona. Eu, por exemplo, não usei poltrona. Não usou? Não usei Eu usei poltrona. nas 13 Nossa, amo. eu também. Não usei nenhuma. Eu amamentava em qualquer lugar. Sério? Exatamente. Era no sofá, era na cama. E menos na poltrona. E tinha a Eu acho que poltrona. a poltrona é confortável, é um momento que a gente fica mais a gente e o bebê, sabe? Eu gosto. Não, concordo. Mas... Não, agora sim, no terceiro eu saio andando pelo shopping com ele. Amamentando. No terceiro eu saio andando com o bebê no peito, sabe? É tranquilo. Mas se puder ter, eu acho que ajuda bastante. Bom, meu Deus, vamos. Vou só finalizar aqui pra te gente liberar. Que tá querendo dormir, viu? Vou fazer algumas perguntas aqui. Quero ser lembrada. Fala uma palavra que vem. Ou uma frase. Uma o que frase, você o que você quiser falar. Quero ser lembrada. Ai, gente, uma palavra, uma frase? Como você quer ser lembrada? Ou por quê?
Ou... Nossa, assim de supetão, deixa eu pensar. É. Quero ser lembrada como uma grande mulher que esteve presente como mãe, como esposa, como amiga. Palavra que é Dia das Mães, especial mãe. Mãe, entrega, doação. E um sonho. Um sonho, casa cheia de netos, noras, né? Muita Uma gente, festa. uma festa, casa cheia. Você já pensa, desculpa, última pergunta, você já pensa quando eles estiverem namorados? Já eu penso, eu rezo todos os dias pelas futuras esposas. Olha, que jura? Porque é difícil, né? Tem muita, eu não sei Rezo como é você. Todos os dias eu rezo, eu peço para Deus preparar as esposas dos meus filhos para que eles sejam família, grandes pais, grandes esposos. Eu rezo muito por isso. A gente tá num mundo tão... tudo de cabeça para baixo, tão valores louco, invertidos, né? tão difícil, que eu acho que assim, eu tenho muita fé, eu sou muito católica e eu acredito muito que a oração tem um poder gigantesco. Só que a oração é um processo de doses homeopáticas. Não é da noite pro dia, não é amanhã meu filho conheceu uma menina e eu falo, nossa, é essa. Não, eu acho que a gente vai plantando isso. Então, todos os dias eu rezo. E eu rezo pedindo também para Deus preparar boas esposas, boas famílias que estarão com os meus filhos. Eu acho que toda mãe deveria fazer isso, sabe? Porque os caminhos de hoje em dia estão muito complicados, né? Sim. Então, Sim. a gente tem que fazer um pouquinho a nossa parte também. Obrigado, Lu. Deixa seu Instagram aqui, quem quiser te seguir. Lucilene Caetano Oficial, tô lá no Instagram, tô no Facebook, mandem mensagem, enfim, vamos interagir. E, gente, quero agradecer também a Man, nossa patrocinador. Quem quiser saber mais é só curtir, compartilhar essa entrevista com a Lu, que foi incrível. E quem quiser também tem o Spotify. É isso, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigado, Lu.